Queridos, semana passada tivemos um imprevisto, né? Nem sei se os irmãos que estão acompanhando em casa ficaram sabendo, porque a energia caiu de uma vez, né? E aí já era 9h20 e não valia a pena aguardar voltar, porque quando voltasse já era o momento de acabar a reunião. Então nós teremos que começar hoje, portanto, já de um meio aqui, página 161. Estamos no capítulo 24, intitulado A Vinha, os Vinhateiros e a Usurpação. Vamos dar seguimento da página 161, a partir do primeiro parágrafo. Nisso, todos encontraram? Nisso, mais uma vez, se vê claramente as obras do pecado como manifestação de profunda hostilidade contra Deus e sua criação. Nem mesmo o seu próprio povo escolhido, falando da nação de Israel, escapou ao contágio e ao poder do pecado. A natureza mimética do velho homem, cuja raiz alimenta-se das águas amargas do rebelde coração de Lúcifer, constitui a consciência criada de toda a existência hominal, além de legar às existências infra-humanas as trágicas consequências da queda. Porque o homem fora criado com o fim de dominar sobre todas as coisas, as consequências de seu pecado recaíram sobre todos os seres a ele subordinados. De sorte que as marcas prevalecentes e dominantes em toda a criação são a maldade, a selvageria, a crueldade, a bestialidade, a ferocidade, que se impõem reciprocamente de uns sobre os outros em todos os domínios, tanto hominal quanto animal. Esse parágrafo, queridos, está falando acerca da consequência do pecado, né? Veja que aqui diz que a natureza mimética do velho homem, ela se constitui a consciência caída de toda a existência hominal. Ou seja, o pecado ele tem uma marca. A marca do pecado é sempre a violência, é sempre o ódio, que são provenientes do egoísmo. Todo egoísmo é violento. Todo egoísmo, ele pratica violência contra o outro, ou contra quem quer que seja, contra quem quer que se imponha contra os seus interesses, contra os interesses do ego. Então, essa consciência caída humana, que a Bíblia chama de ego, a Bíblia chama de carne, a Bíblia chama o homem do pecado, né? Uma série de designações que gera todo tipo de violência, todo tipo de ação contra o outro. Nós estamos tratando disso exatamente porque João, no caso aqui o Ioannes, né? Ele está explicando que de Deus não pode proceder nenhum tipo de violência, de Deus não pode proceder nenhum mal, porque Deus é amor. Deus não tem ego. O ego, enquanto essa cobiça de ter tudo para si, essa projeção de si, o estabelecimento de si mesmo em detrimento de outro, Deus não tem, não faz parte do ser de Deus, da natureza divina, que é amor. O amor é o oposto do egoísmo. Enquanto o amor é altruísmo, enquanto o amor é doação constante de si para o outro, o egoísmo é o sugar de todos para si, tirando dos outros para si. E aí então nós temos aqui ainda uma explicação que não somente o homem ele foi afetado por esse pecado que tem essas características, como também a criação infra-humana. O que é a criação infra-humana? São todos os seres que estão abaixo do homem, seja no caso do reino animal, mesmo não tendo os animais nenhuma consciência, né, do pecado humano, e por isso eles também não têm pecado. O animal não tem pecado, porque o pecado ele não consiste num mero ato. O pecado ele consiste num propósito estabelecido no coração, a partir do ego, né? Tanto é que há muitas atitudes que se pratica, e mesmo a religião considerando louvável, Deus, quando julga o coração, ele pode considerar pecado.
é o que o Novo Testamento, sobretudo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, abundantemente trata sobre a questão da hipocrisia. Então Jesus falou muito contra a hipocrisia, falou muito sobre os líderes da religião judaica, sobretudo escribas e fariseus. A hipocrisia era uma dissimulação de coisas boas, de jejuar, de orar, de longas vestes, orando com as mãos levantadas, olhando aparentemente, esteticamente falando, era tudo louvável, porque poxa, às vezes estava ali no templo. Estar no templo me parece que é coisa boa, ou não? Ir ao templo é coisa boa, me parece. Orar, jejuar e tantas outras coisas, dar uma esmola, uma oferta. Mas Jesus, quando olhava, ele via além da aparência, ele via o coração. E quando ele via o coração, ele dizia assim: olha, vocês são como sepulcros caiados. Se fosse nos dias de hoje, ele diria que seriam sepulcros de mármore. Por fora, aquele branco mármore, né? Vocês já viram sepulcros bonitos, bem construídos, de bons materiais, com anjos inclusive, estátuas bonitas, alvas, né? Mas por dentro está cheio de imundícia. Então Deus falou assim: olha, quando vocês, discípulos de Jesus, forem orar, orem não como oram os fariseus. Ou seja, a oração dos fariseus era reprovada por Deus. Ou seja, não basta orar, tem que ter uma atitude de coração para justificar aquela oração. O mesmo é com o dar uma esmola, o mesmo é o jejum e outras coisas mais. Infelizmente, em razão do próprio coração caído do homem, a religião humana estabelece essas coisas como um meio de projeção pessoal, né? Poucas pessoas oram por uma doação de si em prol de outro. Aquela oração intercessória, aquela oração movida pelo amor, movida pelo querer bem do outro. Quando a pessoa gasta o seu tempo em oração por a vida de alguém, sem que ele ganhe nada com isso, apenas para ver o outro melhor, é uma oração que vem do coração. Agora, hoje em dia, se fala muito de uma oração, aquela que você ora muito porque você quer poder de Deus. Pastor, mas não é uma coisa boa querer poder de Deus? Mas se quer poder para se fazer o espetáculo do poder, para fazer o show do poder. Hoje em dia se fala até mesmo de show da fé, né? A palavra show quer dizer mostrar, exibir. É a exibição da fé, o que é um grande erro, pelo menos do ponto de vista semântico, né? Eu não estou julgando o coração de ninguém, eu digo do ponto de vista semântico. Show da fé é um grande equívoco, essa expressão. De todo modo, as pessoas querem esse envolvimento de poder, de fé, de milagres, de prodígios, de oração, de vigílias, para a promoção de algo que lhe favorece, seja para o aumento da sua membresia, seja para o aumento das suas filiais, seja para a arrecadação de dinheiro, seja para fins políticos. De todo modo, essa é uma questão mesmo do egoísmo humano. Então, mesmo uma ação aparentemente boa ou extremamente boa pode ser pecado, porque é proveniente do ego. No caso dos animais, eles não praticam nada nesse sentido de uma projeção de ego, porque eles não possuem. Tudo que eles realizam por instinto. Entretanto, embora não tenham os animais nenhum pecado, eles estão afetados pelo pecado dos homens. Quem diz isso? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele diz que toda a criação, ela está sujeita à vaidade, por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a criação à vaidade foi o homem, porque o homem foi criado para dominar sobre a criação. Então, uma vez que o cabeça daquela criação, o líder daquela criação, ele cai, tudo o que está sob o seu domínio cai juntamente com ele. O pecado do homem afeta também a criação sobre a qual ele deveria governar. Nesse sentido, olha o que é dito no finalzinho desse parágrafo: porque o homem fora criado com o fim de dominar sobre todas as coisas, as consequências de seu pecado recaíram sobre todos os seres a ele subordinados, de sorte que as marcas prevalecentes e dominantes em toda a criação são a maldade,
a selvageria, a crueldade, a bestialidade, a ferocidade que se impõe reciprocamente de uns sobre os outros em todos os domínios, tanto hominal, de homens, quanto de animal. Todos estão sujeitos. Alguém até poderia falar assim: pastor, mas os animais também matam. Não tem essa história? Não é? Aí nós teremos que justificar de duas formas. Primeiro, eles matam para se alimentar. Se o animal estiver com a barriguinha cheia, ele não mata ninguém. Ele não mata para armazenar, para guardar, não é? Ele não mata um animal hoje para comer a semana que vem, não é? Ele mata para o alimento. E segundo, ele não o faz movido pelo ego, pelo ódio, pela raiva, pela ira, que são provenientes do pecado, do ego. Ele o faz instintivamente e ele está inconscientemente afetado pelo pecado. Então, até nas criaturas infra-humanas, o pecado se manifesta de maneira indireta, né? E de maneira inconsciente. Ok? Sigamos. A nação que deveria resplandecer a glória de Deus, tratando aqui da nação de Israel, por meio de sua representatividade, ao cabo de alguns anos, em razão de sua transgressão, acabou cativa em Babilônia. Cativeiro este que manifestava exteriormente o cativeiro interior do coração dos homens. Ou seja, o cativeiro que o povo de Israel sofreu, ele foi levado cativo para a Babilônia, apenas mostrava exteriormente o cativeiro que eles viviam já dentro dos seus corações. Ou seja, a maior prisão e o maior cativeiro é o cativeiro da alma, não é? Jazendo entre os vermes do pecado, por causa do seu abandono ao Criador, confirmava, por meio de seu deplorável testemunho, as falácias do maligno contra o Altíssimo. O nome de Deus era blasfemado entre os gentios por causa do seu povo. É aquele texto de Romanos, né, quando Paulo diz que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Paulo, capítulo 2, falando para os judeus, né? Olha, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então, imagina agora que o maligno, Satanás, toda a obra dele contra Deus foi uma obra de acusação. Tanto é que o nome dado a ele é diabo, é acusador, aquele que rompe, aquele que divide e se torna um inimigo e, portanto, um acusador, com muitas mentiras contra Deus. Por isso ele é o pai da mentira. Então imagine agora que a própria condição do povo de Israel no cativeiro servia de base para o argumento do maligno, como que dissesse assim: está vendo aí, ó, o próprio povo dele, ele próprio leva para o cativeiro. Deus levando o seu próprio povo para sofrer, usando desses argumentos contra o Criador. Já no limiar dos tempos, após o retorno do cativeiro, encontrava-se a nação israelita de volta à Terra Santa, porém em completa apostasia. O pecado manifestava agora em nome de Deus no templo restaurado, na medida em que seus representantes, à semelhança de Lúcifer, caricaturavam o caráter do Altíssimo. Aqui está uma coisa grave. Nós temos que denunciar isso fortemente. Imagina você que é do pecado da natureza caída, tanto quanto o propósito do maligno, usar homens religiosos para fazer uma caricatura de Deus a partir da religião. Imagine você que, se porventura um ateu falar que Deus é mau, é perverso, não vai dar muita coisa, porque ele já se apresenta a si mesmo como um antideus, não é? Talvez ele consiga alguns adeptos, mas a força é muito pouca, porque os crentes já o têm por ateu. É um ateu, então tudo bem. E se porventura, mesmo uma pessoa não sendo ateia, mas se é da política, da filosofia, de qualquer área, se falar contra Deus, da literatura, falar contra Deus, também pode ganhar alguns adeptos, mas também não dá muita coisa. Agora imagine quando os representantes de Deus é que o representam de maneira perversa. Porque
Eu sei que é um erro, mas tem um certo sentido. Por exemplo, os filhos, quando olham para os pais, eles precisam ver nos pais a representação de Deus. Assim como nós temos o Pai nosso, não tem o Pai da terra também? Sim ou não? Então, o Pai humano, ele ali está representando esse Pai de todos, aquele que ama, que protege, que supre, que cuida, que guarda, né? Que educa. Tem esse aspecto. Então, é natural também que os homens olhem para os líderes religiosos e procurem ver neles algum espelhamento, procurem ver neles alguma coisa divina. E os homens confiam nos seus líderes. Os homens confiam nos pastores, nos padres, nos chamados apóstolos, enfim, não importa qual o título que se use, mas os homens acreditam. E então acontece que, como o povo na sua maioria é muito inocente no sentido de se entregar às lideranças, sem assumir a sua própria fé, sem assumir o seu próprio caminho. Por exemplo, as pessoas, elas falam: não, meu pastor disse. Para eles isso basta. Eles não vão à escritura fazer uma consulta, verificar: será que o pastor está certo? Será que o pastor está equivocado? Será que não há nenhum erro nisso? Lógico, eu não estou dizendo que deva haver insubmissão, insubordinação, atrito, conflito. Não, eu quero dizer que cada um tem a sua própria responsabilidade diante de Deus quanto à sua fé. Por isso tem que ter a sua leitura bíblica, você tem que ter o seu tempo com Deus, a sua comunhão com Deus, a salvação, o desenvolvimento da sua própria salvação, e não conferir a outro, entregar a outro e deixar na mão do outro, como se o outro fosse totalmente responsável. Então, porque as pessoas têm essa questão, eu poderia até dizer, eles têm essa negligência de se permitir que tudo seja entregue aos líderes. Quando os líderes erram, o povo vai junto. Imagine quando então líderes religiosos passam a pintar Deus. Entenda, pintar, não me refiro a uma pintura literal. Quando um pregador está falando sobre Deus, por exemplo, está ensinando sobre Deus, ele está como que desenhando um rosto de Deus, a face de Deus, no sentido de mostrar aos homens como é Deus, como Deus é. Então é possível que os líderes façam de Deus uma caricatura. Uma caricatura. Eu gosto muito de um texto, e eu sempre tenho ele aqui. Na verdade, deixa eu ver se eu tenho ainda. Está aqui, ó. Na verdade, o pastor Josué me passou esse texto e eu coloquei aqui, nunca tirei. E é um texto que reflete bem o que estamos colocando. Vocês me permitem ler com vocês um pedacinho? O texto diz assim, olha: os olhos são pintores, pintam o mundo de fora com as cores que moram dentro deles. É aquilo que Jesus falou, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se teus olhos forem maus, né? Todo o teu corpo também será mau. Então alguém pode acordar pela manhã e ver o dia lindo, e uma outra pessoa, no mesmo dia, no mesmo lugar, olhar o dia e achar ele feio. Não tem ou seja, é o olhar, né? Então os olhos são pintores, eles pintam o mundo de fora com as cores que moram dentro. Olho luminoso vê olho luminoso vê mundo colorido, olho trevoso vê mundo negro. Nem Deus escapou. Que coisa, hein? Nem Deus escapou. Mistério tão grande que ninguém jamais viu, e até se interditou aos homens fazer sobre ele qualquer exercício de pintura, segundo o mandamento: não farás para ti imagem, tendo sido proibido até com pena de morte que seu nome fosse pronunciado. Mas os homens desobedeceram, desandaram a pintar o grande mistério como quem pinta casa, e a cada nova demão de tinta, mas o mistério se parecia com a cara daqueles que o pintavam. Até o mistério desapareceu, sumiu, foi esquecido, enterrado sob as montanhas de palavras que os homens empilharam sobre o vazio. Cada um pintou Deus do seu jeito.
Está usando uma linguagem poética, figurada. Cada um pintou Deus, quer dizer, cada um pregou Deus ao seu jeito. Cada um que viu Deus do seu jeito, pregou Deus do seu modo, ensinou Deus do seu modo. E aí ficou, né? Aí disse Ângelus Silesius: o olho através do qual Deus me vê é o mesmo através do qual eu o vejo. E assim Deus virou vingador que administra um inferno. Deus se tornou inimigo da vida que ordena a morte. Deus se tornou eunuco que ordena a abstinência. Se tornou juiz que condena, carrasco que mata, banqueiro que executa débitos, inquisidor que acende fogueiras, guerreiro que mata os inimigos, igualzinho aos pintores que o pintaram. Entenderam? E aqui estamos nós diante desse mural milenar gigantesco, onde foram pintados rostos que os religiosos dizem ser rostos de Deus. Ah, maravilha, né? Tinha um texto aqui dentro que de vez em quando eu gosto de ler esse texto, porque revela exatamente essa questão. E essa parte do nosso livro, ele revela exatamente isso. Quando diz assim, olha, página 162, primeiro parágrafo: já no limiar dos tempos, após o retorno do cativeiro, encontrava-se a nação israelita de volta à Terra Santa, porém em completa apostasia. O pecado manifestava agora em nome de Deus no templo restaurado, na medida em que seus representantes, as famílias de Lúcifer, caricaturavam o caráter do Altíssimo. As pessoas viam Deus conforme os seus líderes ensinavam. Então as pessoas, por exemplo, viam a Deus como um homem rigoroso, exigente. Pastor, mas Deus não é rigoroso nem exigente? Viam a Deus como um rigoroso e exigente, como alguém que pede algo apenas para a sua própria satisfação, sem uma razão lógica daquilo. Por exemplo, quando um pai diz para o filho: filho, não brinca com a faca não, porque a faca pode te machucar. Qual é o objetivo que o pai faz isso? Não é querendo o bem do filho? Não é uma exigência pelo amor, pelo cuidado, pela proteção? Agora imagine um pai vira o filho brincando com um carrinho, e aí o pai vai lá e fala: filho, você não pode brincar com esse carrinho, dá licença. E tira o carrinho e guarda, esconde, por mero capricho. É só um capricho, é só uma exigência. É assim que o povo via a Deus no tempo do povo de Israel. Um Deus que ficava ali exigindo que se desse, né, ali as ofertas, o louvor, a adoração, sob a ameaça de um punhal. A lei era como um punhal, né, como um aguilhão. Então, tanto é que até hoje a maioria das pessoas, raramente você vai encontrar alguém que serve a Deus por amor. Eu sirvo porque eu amo. Lógico, os crentes vão dizer que ama, né? Mas não é desse amor que eu estou falando, porque, né, essas músicas que cantam, passa 10 minutos cantando uma música, dizendo 2 frases, né? Eu amo e estou apaixonado. Isso aí não tem nada a ver com nada. O amor a Deus, ele não se manifesta por uma canção. Pode até que seja por uma canção, mas a canção não significa exatamente que tem tal amor. O amor a Deus é algo que é proveniente de conhecimento de Deus. Quando você conhece a Deus, você ama a Deus. E você só pode amar a Deus se você conhecer o Deus verdadeiro. Porque quando você conhece o Deus de Moisés, por exemplo, que não é o Deus verdadeiro, agora entenda, cuidado para que ninguém pense que o Deus de Moisés seja falso. Quer dizer que o Deus de Moisés era um Deus pintado na perspectiva das sombras e figuras. Moisés, por exemplo, não conheceu a Jesus Cristo. Por isso Paulo vai dizer: ninguém jamais viu a Deus. A Moisés foi fiel a Deus em toda a sua casa, mas ele foi fiel no seu tempo, em tudo aquilo que de Deus se podia conhecer. E tudo que se podia conhecer era uma sombra. Quem diz para nós que o tempo de Moisés,
a doutrina de Moisés, o olhar de Moisés e os livros de Moisés eram sombras, é a própria escritura neotestamentária. É ela que nos ensina. Então, não é que o Deus de Moisés seja falso, é que a visão que ele tinha não lhe permitia ver a face de Deus, conhecer o rosto de Deus. Porque quando Cristo veio, ele veio revelar o Pai, e Cristo é a expressão exata do Pai. Aí sim, aí não tem como errar, né? Então acontece que quando alguém, por exemplo, não conhece a Deus na face de Cristo, vamos colocar nesses termos para não criar nenhuma dificuldade. Se ele não conhece a Deus na face de Cristo, se ele conhece apenas pelas letras das Escrituras, pelas histórias bíblicas, sobretudo as do Antigo Testamento, ele não vai servir a Deus por amor, ele vai servir por medo. A maioria das pessoas servem a Deus, se é que servem, por medo. Fazem as coisas para Deus por medo. Medo do inferno, medo do diabo, medo porque tem um macumbeiro que mora do lado da casa dele, e se ele não andar ali em jejum e oração, vai acontecer alguma coisa. Medo de sexta-feira 13, medo do pastor, eu não vejo sentido nenhum nisso, né? Se alguém tem medo do diabo, eu também não vejo muito sentido, mas tem mais lógica, teria mais lógica, né? Agora, medo do pastor, só que faz as coisas que teoricamente não poderia fazer na frente do pastor, mas fora da visão do pastor, faz. Pessoa movida pelo medo. Quando não é o medo, é a barganha. O homem ou está ali como um medroso, ou como um mercenário. Faz para ganhar o céu, para ganhar a salvação, para ganhar a cidade de ouro, para ganhar riquezas materiais, para ganhar uma cura. Ou ele está trocando, eu faço isso para ganhar aquilo, ou eu faço isso para me livrar de um problema, de um juízo. E o crente que não tem medo, por exemplo, do diabo, digamos, tem medo de Deus. Não, Deus pode derramar a sua ira contra mim. É aquele filho que não ama o pai, mas que na frente do pai ele fica ali quietinho, morrendo de medo de apanhar. Não conhece o amor do pai, não conhece Jesus. E isso em razão das muitas pinturas, né? Continuando, página 162. O amor, a justiça e a misericórdia, o fio orgânico da lei dos profetas, não se encontravam presentes nos cultos e rituais judaicos, pois nos corações dos religiosos também estavam ausentes. Quando diz o amor, a justiça e a misericórdia, fio orgânico da lei dos profetas, é aquilo que Jesus falou. Interessante, né? Jesus falou para os fariseus e escribas assim: olha, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã. Ele citou coisas pequenas, minúsculas. Porque dá o dízimo do cominho, do endro, da hortelã. Eles eram meticulosos com essas coisinhas pequenas, né? Aí Jesus falou assim: mas vocês ignoram, deixam passar despercebidas as coisas mais importantes da lei. Alguém poderia perguntar: mas Jesus, na lei tem coisas pequenas e coisas grandes. O Senhor já disse que o dízimo do cominho, do endro, são coisas pequenas. Então, quais são as coisas grandes da lei? Alguém diria: a guarda do sábado. Ou não diria, talvez? Alguém diria: a prática das festas dos judeus, as festas de Israel. Alguém diria: os sacrifícios a serem oferecidos. O que seriam as coisas mais importantes da lei? Jesus responde dizendo: as coisas mais importantes da lei, ele diz: o amor, a justiça e a misericórdia. Ou a fé, a justiça e a misericórdia. É verdade. Fé, justiça e misericórdia. Interessante, tudo que numa leitura legalista do Antigo Testamento você não consegue ver. Na verdade, todas aquelas leis
elas tinham que traduzir a fé, a justiça e a misericórdia. Mas não, usavam a lei para oprimir, para exigir, para roubar, tomar do outro. Então veja como é possível, e na prática nós vemos isso na história do povo de Israel, como é possível você tomar a Escritura e fazer dela um instrumento ante Deus. É o que os judeus faziam. Eles deixavam de lado a fé, a justiça e a misericórdia para ficar trabalhando com coisas. Aqui eu pesei o cominho, está faltando 50 gramas ainda para poder dar o seu dízimo, viu? Aí tinha que buscar assim, um copinho para poder colocar na balança. Deixa eu ver. Agora deu, agora está correto. O dízimo seu está correto. Mas não é assim que os homens fazem com a Escritura? Interessante, né? Com o egoísmo, chancelavam cada oração, cada jejum, cada sacrifício, cada sábado, cada oferta. Em tudo se fazia destilar o veneno da serpente. O espírito mercantil enchia o templo, enquanto as vítimas do pecado permaneciam excluídas dos umbrais sagrados, afugentadas ao tanque de Betesda, às ruas ou aos leprosários. Deus era visto como aquele que exclui, que desampara, que abandona sem misericórdia as suas criaturas. Enquanto isso, a casta de líderes religiosos imolava sobre o altar animais coxos, cegos, enfermos, e oferecia a Deus o pão imundo da profanação. A casa do pai fora transformada em casa de negócios, de ladrões e salteadores. Dentro das paredes do templo sagrado e oculto por detrás de suas pilastras, erguia-se ocultamente toda espécie de abominação, e Mamon entronizado ocupava o lugar do verdadeiro. Alguma semelhança com os dias atuais? Cegos acreditavam os escribas e fariseus que os santos se compraziam em sacrifícios. Olha, cegos, escribas e fariseus estavam cegos. Cegamente seria a palavra gramaticalmente correta para se colocar aqui, mas esteticamente falando, cabe a palavra cegos, vírgula. No seu estado de cegueira, acreditavam os escribas e fariseus que o santo se comprazia em sacrifícios. Interessante, já no Antigo Testamento, ou melhor, ainda no Antigo Testamento, Davi já tinha o vislumbre do coração de Deus, e ele dizia: Deus não se compraz em sacrifícios. Deus não deseja sacrifícios. Davi certamente, certa vez ele falou: olha, Senhor, eu não te darei sacrifícios, porque tu não os queres. Eu te darei um coração contrito. Então, mesmo na época da lei, em que a lei, legalmente falando, exigia o sacrifício, Davi disse: Deus não quer sacrifício. E Jesus trouxe essa palavra de Davi para o Novo Testamento, dizendo: se vocês soubessem que misericórdia quero e não sacrifício. Interessante, né? Mas os cegos, escribas e fariseus, não podiam ver isso. E o pior, até hoje, com tanta clareza do Novo Testamento, ainda se prega que Deus quer o seu sacrifício. Pensavam que o amor se alimentava de sangue, como os deuses gregos de Emácias se cevavam. Reputavam ao Clemente o mesmo desejo sanguinário, violento que seus corações caídos reivindicavam. Transmitiam a imagem de um Deus mau, tirano, que, não podendo perdoar verdadeiramente, exigia inexoravelmente a morte como pagamento de seus sentimentos feridos,
ainda que fosse um substituto inocente. Não sabiam que o salário do pecado é a morte, e que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Alguém pode estar perguntando: pastor, mas não estou entendendo. Em que consiste essa crítica? Porque estamos aqui, e Ioane está falando do atual tempo de Cristo na terra, falando que os líderes da religião judaica, ao voltarem do exílio, estavam apostatados, e eles não representavam adequadamente a Deus, porque eles eram cegos. E aí ele fala da má interpretação desses líderes em relação à lei, e agora está dizendo que esses líderes pensavam que Deus queria sacrifício, por isso passavam o dia inteiro a sacrificar no templo, sobre o altar de sacrifícios. Aí eu falo assim: mas pastor, mas não foi Deus que pediu esses sacrifícios? Olha que coisa interessante. Quando Deus, lá no livro de Levíticos, falou sobre os muitos sacrifícios, Deus deu todas aquelas leis como uma forma pedagógica de ensinar o que seria ou o que aconteceria com o Filho de Deus que morreria no lugar do homem, mas que a morte do próprio Filho de Deus não era uma exigência do Pai. Paulo disse: o salário do pecado é a morte. Quem está a reivindicar a morte não é Deus, é o pecado. A Bíblia fala que o aguilhão da lei é o pecado, ou o aguilhão do pecado é a lei, trabalhando conjuntamente, o pecado se apropriando da lei, fazendo um aguilhão. Se eu vou matar o homem porque este é pecador, aí Jesus fala assim: não, eu vou morrer no lugar dele. Da parte de Deus é o dom gratuito. De Deus não procede uma exigência de culpa, de moralidade, ou vice-versa, para dizer assim: olha, ou você tem tal moralidade, ou eu te mato. Não existe isso de Deus, porque Ele é amor. É muito simples, basta você olhar para o Espírito de Cristo nos Evangelhos. Certa ocasião, salvo engano, está em Lucas capítulo 9, esse episódio, Jesus estava indo em direção a Jerusalém, e ele passaria por uma aldeia de samaritanos, né? Aí ele falou para Tiago e João, os dois irmãos chamados os filhos do trovão. Então daí você tem a ideia do ímpeto de Tiago e João, né? Os dois apóstolos. Disse: olha, vocês vão até a aldeia de samaritanos e preparem uma pousada, porque acabando aqui de evangelizar, nós vamos passar a noite lá na aldeia, para no dia seguinte seguir para Jerusalém. Aí eles foram. Chegaram lá e falaram assim: olha, o nosso mestre Jesus de Nazaré, ele está indo para Jerusalém, mas passará por aqui, ele precisa de pousada, precisamos de algumas casas, ou quem sabe uma pensão, uma coisa. Quando aqueles samaritanos ouviram dizer que Jesus ia para Jerusalém, porque os samaritanos tinham problema com os judeus, eles se recusaram a receber a Cristo. Toda uma aldeia se recusou: aqui ele não passa essa noite. É grave, não é grave? Eu acho que é muito grave rejeitar o Cristo, rejeitar a graça, rejeitar o Evangelho, rejeitar a luz. Rapaz, eles voltaram de lá, imagina, pensando: não, isso é uma coisa muito grave. Tiago e João conversando, e tiveram logo uma ideia. Falou: Jesus, olha, lá o senhor não tem entrada, não tem pousada, então nós estamos aqui pensando, já temos um plano. Vamos fazer uma corrente de oração, eu, o senhor, os demais discípulos, e vamos falar com o Pai, para que do modo como Ele derramou fogo em Sodoma e Gomorra, Ele também destrua as aldeias de samaritanos com fogo do céu. Afinal, quem rejeita a graça, quem rejeita o Cristo, merece o quê? Fogo do céu para destruí-los. Aí Jesus, que é a expressão exata do Pai, falou assim para eles:
de que espírito sois? Vocês são discípulos de quem, afinal? Vocês estão imbuídos de que espírito? Da parte de quem que você é? Porque se você é da parte do meu Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Não há fogo nenhum. Meu Pai não manda fogo, porque os homens o rejeitaram. Meu Pai envia salvação. Eu vim para salvá-los. Isso é o Espírito de Cristo. É isso que é o amor. Aí você leia 1 aos Coríntios capítulo 13, está lá, o amor não se ressente do mal. Quando é que você quer se vingar? Não é quando você se sente ressentido? Magoado? Quando alguém te nega um direito, você não se revolta? Você não fica revoltado? Irado não fica? Gente do céu, esse espírito de revolta, mesmo diante de uma suposta justiça humana, quando você tem o seu direito ferido, não é o amor, não é o Pai, não é o Espírito de Deus, não é o Espírito do Evangelho. Entendem isso? Então, aqueles sacrifícios que Deus havia pedido, era para os judeus virem ali a graça, para eles virem o amor, para eles virem a clemência, para eles amarem a Deus, serem gratos a Deus. E ainda que não tivesse eventualmente um sacrifício, a oferta material, se eles tivessem no coração o sentido, e ficassem ali: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor já providenciou a oferta, ou porque um dia o Senhor vai providenciar a oferta, Deus estaria satisfeito. Mas não, eles não viam a graça, eles não viam a misericórdia de Cristo, de Deus. Eles pensavam que Deus se satisfazia com sangue. Eles ofereciam o animal e o sangue corria, e eles eram tomados da mesma impressão que os gregos, que pensavam que os deuses tinham a sua ira aplacada quando lhe ofereciam sangue. Então o que eles pensavam? Eu pequei, Deus está irado. Ele levava o animal, quando cortava o pescoço, o bichinho ficava tremendo e o sangue escorrendo, ele pensava: agora Deus me aceita. Como se Deus bebesse sangue. Leiam comigo rapidamente um texto bíblico. Abra sua Bíblia em Salmos aí, capítulo 51, versículo 15, versículo 14 em diante. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Que coisa mais linda. Eu acho extraordinário, porque esta é uma percepção de um homem que viveu no tempo do Antigo Testamento. Se alguém ouvisse ele dizendo isso, falaria assim: mas vem cá, você está errado, Davi, porque foi Deus quem pediu os sacrifícios de holocaustos. Davi diria: não, Deus não pediu os sacrifícios de holocaustos. Deus não tem prazer em sacrifícios, nem em holocaustos. Mas eu posso te mostrar, está aqui em Levítico. Não, isso é uma pedagogia para vocês, não é para ele. O animal oferecido não é para Deus, é para que você compreenda. É por isso que os muitos sacrifícios são diversos, eles têm suas próprias características, não são todos iguais, cada um tem seus ritos, para mostrar algum aspecto da graça, da bondade, da misericórdia divinas. Davi entendeu que Deus não queria o sacrifício pelo sacrifício, o animal pelo animal, o sangue pelo sangue. Ele diz:
Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Ou seja, eu não te darei, porque o Senhor não quer, e não se agrada, e não gosta, e não recebe. Então darei o quê? Abre minha boca com louvores, porque o Senhor quer louvores, e não sacrifício. 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, isso é extraordinário, essa perspectiva, essa visão de Davi. Por isso que aqui na página 163 está sendo reprovado, não o sacrifício oferecido, mas o modo, a visão, como se instauravam aqueles sacrifícios. Continuando o último parágrafo da página 163, essa inversão de entendimento de que a morte é o salário pago a Deus, eximindo aquele que tem o poder da morte de tal exigência, caricaturou por anos a fio o semblante do santo, fazendo-o parecer tudo aquilo que Lúcifer dissera, corroborando com a mentira a esse respeito. Não compreendiam que Deus não se compraz em sacrifício, mas em um coração obediente, quebrantado, que o reconhece como Deus único e verdadeiro. Por isso, o sacrificar um animal no altar era para o Senhor como o cometer homicídio, como o quebrar o pescoço a um cão. Essas são palavras de Isaías, capítulo 66. Os cultos regados de sangue eram vistos como coisa abominável pelos olhos de Deus. Tudo isso lhes anunciaram os profetas, mas as trevas da ignorância e a mente obscurecida lhes cegaram o entendimento, impedindo-os de percebê-lo. O mundo encontrava-se em densas trevas, o relógio do tempo já marcava a alta madrugada. O espírito luciferiano de rebelião pairava sobre a terra, e os homens nele mergulhados jaziam sem forma e vazios. Página 165, capítulo 25, o espírito de redenção. Eu sei, queridos, que a tradição religiosa é muito forte. Eu sei disso. Eu sei que é difícil vencer os sofismas e as fortalezas instauradas na alma. Imagine que há 2000 anos se prega uma coisa só. E esses 2000 anos é a continuação do que o judaísmo pregou, então, antes de Cristo. Então isso está impregnado, essa ideia de um Deus nervoso, um Deus inexorável, um Deus incapaz de perdoar. Já ouviram falar sobre o pecado contra o Espírito Santo? Já ouviram falar, né? Interessante que muitos ensinam essa verdade bíblica, porque essa é uma verdade bíblica. O próprio Cristo foi quem disse isso. Mas eles ensinam que chega um momento que Deus não pode mais perdoar aquela pessoa. Aí vão usar uma série de linguagens do Antigo Testamento, como que a ira de Deus atingiu as narinas, os pecados do homem atingiu as narinas de Deus. É como se o pecado fosse enchendo, até chegar no limite, e Deus não poder mais suportar, o que implicaria o fim da misericórdia, o que implicaria o fim da graça. Aquilo que é dito, que as misericórdias de Deus duram para sempre, não tem fim, não seria verdade, porque teria o fim. Então muitos ensinam que Deus é incapaz, que num dado momento, na experiência de Deus com o homem, a porta da graça se fecha. Uma expressão também muito conhecida, não é? Como se Deus falasse: olha, vocês podem fazer até aqui, daqui para frente
não tem mais jeito para você. Isso não é verdade. Ou seja, não há limite na graça divina, nem na misericórdia divina, porque a graça divina não é algo que Deus possua, é o próprio Deus. Deus é infinito, inesgotável. Tudo que Deus é inesgotável. Pastor, mas não tem lá o pecado imperdoável? Não, o pecado imperdoável implica que o homem chegou numa condição tal que é impossível reverter a condição do homem. Se bem que Deus está disposto a fazer tudo para trazer de volta o homem, mas é o homem que chegou no nível em que ele, o homem, encontra ali o fim, não sendo possível reverter tal situação. Por isso que o escritor aos Hebreus vai ensinar no capítulo 6 esse assunto. Ele diz que é impossível outra vez renová-los. Não é dito que é impossível que Deus lhes perdoe. É a questão da voz ativa e passiva. Isso é muito importante saber essa questão. Por exemplo, quando diz é impossível que Deus lhes perdoe, seria uma ação ativa de Deus, né? Deus, o agente ativo, não perdoa. A Bíblia não diz isso. Diz que é impossível renová-los ao arrependimento. É impossível que alguma coisa extra traga-os de volta. Eles estão numa condição totalmente de passividade e de impossibilidade de voltar-se a Deus. A impossibilidade está no homem, não no amor, não na graça e não na misericórdia. Então eu sei que é difícil quebrar esses conceitos. Muitos ao ouvirem isso não são capazes de compreender. Mas é porque a cegueira é que impede que nós possamos orar a Deus e falar: Senhor, eu quero conhecer a Ti na face do Filho, e tudo vai dar certo. Vamos entrar na página 165, capítulo 25, o Espírito de redenção. Um abismo está posto entre Deus e as suas criaturas. Não é possível superá-lo sem que uma ponte de reconciliação seja construída entre ambos os lados. Este que hoje diante de vós pende no madeiro, cumpre esse papel de ligar os céus e a terra e de reconciliar os homens com Deus. Isso aqui é Ioannes, dentro do texto, né, do romance, falando com Simão e Drusos. Então não se esqueçam, está aqui Ioannes conversando com Simão, com Drusos. Eles estão de frente ao Calvário. O Cristo está crucificado, está pendurado, e eles estão aqui conversando. E Ioannes está dizendo: olha, há um abismo posto entre o homem e Deus, e é impossível superar esse abismo sem que uma ponte de reconciliação entre Deus e os homens seja construída. E ele diz: e este, aponta para Cristo, que diante de vós pende no madeiro, cumpre esse papel de ligar os céus e a terra e de reconciliar os homens com Deus. Eis o mistério da reconciliação, sinalizado pelos patíbulos horizontal e vertical da cruz, nos quais o Messias se entrega. A cruz tem uma haste que desce, não tem? Uma haste vertical. A cruz também tem uma haste horizontal que cruza a outra. Então essa haste, esse patíbulo horizontal, fala dos homens aqui na terra, ao passo que o patíbulo vertical fala de Deus descendo até o homem. Então essas duas partes, elas se unem, e portanto agora entre as duas vai haver um ponto de interseção, não vai? Esse ponto exato em que as duas se unem, este ponto em que se unem, você não pode falar se está descendo ou se está vindo no sentido horizontal, porque eles se fundem. Aqui gera uma reconciliação, uma unidade
o que veio de cima se unindo com o homem aqui embaixo. Esse é o sentido da cruz. Porém, a verdade acerca desse acontecimento mantém-se velada desde a fundação do mundo. E onde está dizendo, o que está acontecendo aqui agora, na morte de Jesus, na cruz do Calvário, tem uma verdade que acontece, só que essa verdade está velada. O seu verdadeiro significado apenas palidamente se exprime pela imagem que diante de vossos olhos ou do vosso sentido se projeta. É necessário o abrir dos olhos do coração, a fim de enxergar além do madeiro, além dos sacrilégios e além das hemácias derramadas. É preciso conceber o espírito de redenção. Interessante, amados. Puxa, eu tenho que falar. Veja só. Imagine João, Ioannes, Simão e você diante da cruz de Cristo. Se você voltasse no tempo, na hora da crucificação de Jesus no Monte Calvário, você estivesse vendo, seria forte ou não? Fala a verdade. É forte. Paulo, quando disse aos Gálatas, escreveu aos Gálatas, ele falou assim: olha, quando eu preguei o Cristo para vocês, eu fiz uma exposição do crucificado ante os vossos olhos. Ou seja, Paulo diz assim: quando eu preguei o Cristo crucificado, a morte no Calvário, de tal modo que era como se eu estivesse pintando a imagem diante dos olhos. Paulo não diz que ele pregou aos ouvidos, mas aos olhos dos Gálatas, no sentido de que eles podiam visualizar toda a cena do Calvário. E sempre quando você ouve falar da morte de Cristo, você também tem a imagem na sua cabeça. Quando João diz que há uma verdade nesse acontecimento, mas que está velada aos homens, que é preciso abrir os olhos do coração para enxergar, ele vai dizer assim: é necessário abrir os olhos do coração, a fim de enxergar além do madeiro, além dos sacrilégios e além das hemácias derramadas, além do sangue. Sabe por quê? Quando se prega o Evangelho, hoje em dia, na maioria das vezes, as pessoas pensam numa cruz de madeira, nos golpes recebidos e no sangue derramado. Aí os homens se emocionam. Lembram do filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo? As pessoas saíam chorando no cinema, diante da cena. Passou-se a partir daí, e cuidado para você não cair da cadeira, e se você não sair correndo também, você pode sair de repente, não querendo ouvir isso, pensando as pessoas que o que salva o homem é aquela cruz de madeira, ou os golpes que Cristo recebeu, que seria na sua cara e foi na cara dele, e o sangue derramado, que caiu as gotas, é que salva. O próprio Jesus, ele sempre relativizou essas coisas. Ele falou assim: olha, a carne para nada aproveita. E ele referia-se à sua própria carne. Ele quer dizer, não vai dar nada, essa carne, esse corpo não vai resolver o seu problema. Não é a morte física, o golpe, o sangue que cai, que salva. Olha o título desse capítulo: o Espírito de redenção. Não sei quanto tempo eu vou precisar de anos para que todos compreendam exatamente o que eu estou dizendo. Pastor, então não é a morte de Jesus que salva? Não, é a morte do Cordeiro de Deus que salva. Mas não é a mesma coisa? Não, Jesus morreu há 2000 anos. O Cordeiro de Deus morreu desde a fundação do mundo.
O que implica que o que houve aqui na terra foi a manifestação e a exteriorização de algo que já existe. Este algo imaterial, que não é morte física, mas é o Espírito de redenção, está sendo manifestado mediante o momento histórico, mediante o madeiro, mediante a carne, mediante os golpes, mediante o sangue. Apenas mostram palidamente a morte de Cristo, historicamente falando, há 2000 anos, em Jerusalém, no Monte Caveira, apenas mostra palidamente a morte de Cristo, a morte do Cordeiro de Deus. É muito maior. Eu sei que tem muita gente que fica escandalizado com tal percepção minha, mas é um fato. Vamos continuar a ler, os irmãos vão percebendo a grandeza do significado. Assim, só um detalhe: eu não estou dizendo que não é a morte de Cristo que nos salva. Cuidado. Estou dizendo que a morte histórica e física é uma expressão histórica, temporal, material, física de algo muito maior, que é a morte do Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo. Perfeito? Eu não estou negando, eu estou exaltando a redenção de Cristo ao nível em que deve ser concebida. Porque se você olhar para o mero aspecto corporal, temporal, pancadaria, sangue caindo, não poucas pessoas tiveram morte tanto quanto ou pior. Entenderam? Mas o Espírito de redenção é maior do que qualquer coisa que se possa imaginar. Continuemos. Neste dia, continua Ioannes, o dia da paixão, como muitos hão de chamá-lo, o prudente Deus brada amorosamente, quebrando o seu silêncio, a fim de se revelar ao universo. O estrondo de sua voz, não como voz de palavras, mas de gestos e atitudes, não agride os ouvidos, mas estilhaça o coração de tantos quantos têm ouvidos para ouvir. É que hoje se manifesta o que em outro tempo foi conhecido no coração do Altíssimo: a morte do Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. O desvelamento deste mistério só é possível quando se interpreta a morte do Messias à luz da rebelião de Lúcifer, pois as propriedades de ambos os marcos, queda e redenção, se relacionam diametralmente. O desvelamento desse mistério, vou ler mais devagar. Que mistério? A morte do Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo, que se manifestava no Calvário. O desvelamento desse mistério só é possível. Eu pergunto para vocês: vocês querem ter a revelação desse mistério? Vocês querem ver a grandeza da morte de Cristo? Querem entender isso? Vocês querem a partir de então não ter em mente apenas o madeiro, os golpes e o sangue, mas ver exatamente essa grandeza, esse espírito de redenção? Se você quer, entenda isso: o desvelamento desse mistério só é possível quando se interpreta a morte do Messias à luz da rebelião de Lúcifer. Ou seja, só vai ter a dimensão do que é a morte se você, ao fazer a leitura da morte de Cristo, compará-la à rebelião de Lúcifer. Mas por quê que tem que ser assim? É porque o que acontece quando Cristo está sendo crucificado é o movimento inverso ao que aconteceu com a queda de Lúcifer.
Ou seja, quem não consegue ver a dimensão da morte de Cristo, só consegue ver madeira, pancada e sangue, é porque também não consegue ver a dimensão e a perversidade que é a queda do homem. Porque o homem não consegue perceber quão maligna é a queda do homem, ele também não consegue ver a grandeza da obra de Cristo. Se eu não consigo perceber o espírito de redenção, certamente também não consigo me perceber. Então somente quando você olha para um lado e outro, redenção em Cristo, rebelião em Lúcifer, e você consegue fazer uma relação de oposição das propriedades da queda e das propriedades da redenção, você tem uma visão clara. Você vai ficar abismado em perceber que talvez muitos, por anos a fio, pensando que tinha recebido o Evangelho, nunca nem tinha entendido. O desvelamento desse mistério só é possível quando se interpreta a morte do Messias sob a luz da rebelião de Lúcifer, pois as propriedades de ambos os marcos, queda e redenção, se relacionam diametralmente. Somente quando se discerne o espírito da luz e o das trevas, numa relação de contrários, é que se pode discernir a verdade velada por todos os séculos passados, pelo príncipe das trevas. Deixe-me ler novamente. Somente quando se discerne o espírito da luz e o das trevas, numa relação de contrários, é que se pode discernir a verdade velada por todos os séculos pelo príncipe das trevas. Ou seja, o príncipe das trevas não permitiu que se entendesse, que se percebesse o sentido. Porque diz que ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não se lhes resplandeça a glória de Cristo na face de Deus, a glória de Deus na face de Cristo, não é? Ora, a queda, vamos entender então, tá, amados? Vamos entender, abre o coração aí, ó. Ora, a queda consiste em dançar forró, dançar quadrilha, é isso? A queda consiste em ir ao cinema. Vamos esquecer tudo isso. Vamos deixar para trás toda visão equivocada acerca da queda. Enquanto você tiver um resquício, mínimo que seja, do engano sobre a queda, você não conseguirá avançar. A primeira coisa para você abraçar a verdade é rejeitar o engano. Não se abraça a verdade mantendo no coração o engano. Vamos entender o que é a queda, o que é o pecado, definitivamente. Ora, a queda consiste na exaltação própria de Lúcifer, o qual, não sendo Deus, anelou sê-lo por meio de usurpação. O desejo intenso de ser como Deus fê-lo naufragar nas águas da rebelião, até ser completamente tomado pelo ódio ao Criador. O querubim da guarda comeu da única árvore da qual todas as criaturas deveriam se abster, a árvore do desejo proibido, o desejo de ser como Deus. Lembra que a serpente dizia: se comerdes de fruto, serás como Deus? A árvore do desejo proibido. Essa árvore não é uma árvore, é um desejo. Ser como Deus. Lúcifer, o querubim da guarda, comeu da única árvore da qual todas as criaturas deveriam se abster, a árvore do desejo proibido. Daí toda sorte de sentimentos perversos nasceram como consequência do primeiro. Então esse primeiro sentimento é o que trará todas as consequências.
A admiração que Lúcifer tinha por Deus, e que no princípio era fonte de todo serviço e obediência, deu lugar à autoadmiração. Como é que você vê a si mesmo, hein? Puxa, é tão difícil, né, amados? Fala a verdade. Abrir mão de si é tão difícil. Lembra que Jesus pregou no Evangelho e diz assim: olha, aquele que ama a seu pai, a sua mãe, lembra? A seu irmão, ao seu filho, a sua mulher, ao seu carro, a sua casa, ao seu dinheiro, a sua fazenda, mais do que a mim, ou que ama inclusive a si mesmo mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo, gente, discipulado de Cristo é um negar a si mesmo constante e absolutamente. E toda a nossa luta é essa. Enquanto os crentes de hoje estão preocupados com uma música sertaneja que eles não podem ouvir, digamos, ou que seja uma música popular brasileira que eles não podem ouvir, digamos, eles não estão abrindo mão de si, porque é uma luta, cada um para construir o seu mundo, a sua vida própria, individual. Nós até que nos reunimos no mesmo lugar, mas é só uma reunião de corpos. Falta-nos aquilo que Paulo disse: uma só alma, um só coração, um só espírito. Vamos entender isso. A admiração que Lúcifer tinha por Deus, e que no princípio era fonte de todo serviço e obediência, deu lugar à autoadmiração. O que outrora era veneração ao eterno, transformou-se em culto a si mesmo. Nasceu então no seu coração a ânsia de independência, de viver separado da vida, por considerar-se suficiente em si mesmo, capaz de possuir o seu próprio reino. Com esse intento, Lúcifer via agora no Criador um obstáculo. Nasceu-lhe, pois, no coração a oposição. Da oposição nasceu a aversão. Da aversão, o ódio. Do ódio, a rebelião. Até que todos esses sentimentos juntos sedimentaram-se e vieram a formar uma fortaleza, constituindo-se numa consciência caída, agora presente no universo. Ora, o que é esta consciência caída, senão o pecado, que como verdadeiro baluarte faz resistência a Deus e à sua vontade? Trata-se, portanto, do ego, pecado primordial, origem de todos os pecados, os quais são a manifestação dessa raiz de amargura contra o Altíssimo e de amor a si mesmo. Talvez a nossa oração deva ser diariamente: Senhor, eu quero e preciso te amar. Amar a Deus. Talvez o muito de amor que nós tenhamos, talvez esteja misturado com vaidade religiosa, pretensão religiosa. Talvez o nosso amor a Deus verdadeiro esteja ainda misturado com medo, com mercenarismo. Precisamos amar a Deus verdadeiramente e perseguir esse alvo. Podemos orar: Senhor, revela-te a mim para que eu possa te amar. Desde então, uma porta se abriu, dando acesso a outro mundo, um mundo circunstancial, em que os corações embusteados vivem alheios à vida de Deus. O que eu quis dizer aqui quando eu coloquei desde então uma porta se abriu, dando acesso a outro mundo, um mundo circunstancial? É porque só existe um mundo real. O mundo real é o mundo de Deus.
o mundo ao qual Deus ama. Deus amou o mundo. Então, quando você olha para o mundo criado por Deus, você deve amar as pessoas, os animais, a flora, a fauna, tudo deve ser amado. Quando você vir um homem, ainda que esteja na sarjeta do pecado, você tem que amá-lo, porque ele é criatura de Deus e deve ser amado. Pastor, mas é um bandido. Sim, mas não confunda. O pecado dele, seu, o meu, não é algo que existe no mundo real. Como assim? Por exemplo, Deus fez água? Fez, está aqui, vou tomar. Deus fez anjos? Eu não posso ir lá neles ou vê-los por uma questão de dimensão e de sentidos, mas eles existem, estão lá, ou estão aqui, onde quer que estejam. Há anjos, como coisa que existe. Pedra, animais, vegetais, minerais, tudo é coisa que se possa constatar enquanto existência. Agora, o pecado é uma ilusão. Não existe pecado. Onde está o pecado? Não é uma coisa que você possa pegar, não é um espírito, porque para ser algo existente, com existência, deveria ter sido criado por Deus, porque Deus é o criador de quantas coisas? De todas as coisas. E Deus não criou uma coisa chamada pecado. Pecado faz parte de um mundo meramente imaginário, é do coração, é um mundo, como eu coloquei, circunstancial. Como treva não existe, como a morte não existe, tudo isso são ausência de alguma coisa. Vamos seguir. Desde então a porta se abriu, dando acesso a outro mundo, um mundo circunstancial, em que os corações embusteados vivem alheios à vida de Deus. Reitero que esse mundo paralelo é um mundo de circunstância, o qual não existe de fato, senão nas consciências caídas. Pois como podem separar-se da vida as existências que só nela subsistem? Esse é o espírito da queda, o pecado. Então, o pecado é um espírito, uma condição espiritual. Quando eu falo espírito da queda, cuidado, não é um espírito, um demônio, uma coisa. Eu quero dizer a essência. Essa é a essência da queda, o pecado, por meio do qual a morte e todas as suas filhas entraram no universo. Toda sorte de misérias que hoje acomete o nosso mundo é oriunda desse afastamento das criaturas do seu Criador, a fonte de toda vida e de todo bem. Amém? Vou parar por aqui.